Como eu venci o meu medo de casar? Gente, eu sei que às vezes a gente fica com medo de alguns desafios na nossa vida. E eu tive vários medos. Um deles foi casar. Né? Já tive medo de dirigir, já tive medo de casar, já tive medo de tanta coisa. Se tem uma pessoa que teve medo na vida, fui eu. Mas, então eu carrego muitos testemunhos na área do medo, né? Mas acredito que o meu maior desafio na área do medo foi casar. E eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês, para vocês conhecerem, né? Eu já contei em outros vídeos um pouco da minha história com o João Vitor, né? Que a gente se conheceu, eu tinha 15 anos, mas a gente decidiu só namorar aos 18. Enquanto isso, a gente esperou mesmo em Deus, orando, 3 anos até a gente namorar. Depois a gente ficou 3 anos namorando e casamos, né? Então, foi um período ali relativamente longo para namoro, 3 mais 3, 6 anos até casar. Mas foi muito bom. E nós temos famílias bem diferentes, né? Os pais deles são casados e ele sempre morou com os pais. Já eu não, sempre morei só eu e minha mãe. Então foi muito desafiador eu embarcar numa jornada na qual eu não conhecia muito bem. Imagina você casar e você não saber o que é casamento, né? Eu sei que hoje isso é o desafio de muitas pessoas, o que acaba dificultando um pouco de você saber o que é o casamento, né? Ainda mais que eu e ele tínhamos personalidades muito fortes. A gente estava até conversando essa semana, ele falando que a gente tinha tudo para ser um caos. E a gente tinha mesmo tudo para ser um caos. Porque ele com a personalidade forte dele, a minha também. A família dele, em que o pai era muito presente, bem másculo mesmo. E a minha mãe, sempre manda chuva do pedaço, imagina. Então eu estava pronta para chegar falando quem manda sou eu, e ele estava pronto para chegar e falar quem manda era ele. E o maior desafio ali foi casar. Então, quando a gente já tava ali 1 ano e pouco de namoro, ele veio com essa conversa, vamos casar. E eu, não, tá ótima a minha vida assim, mas eu vou casar, né? Então, assim, a gente sabe que como cristão a gente quer casar, a gente tem o alvo de casar, a gente fica com medo, né? E eu ficava com uma espécie de medo ali de não saber se ia dar conta, se eu estava preparada para me despedir da minha vida de solteiro mesmo. Porque a vida de solteiro é bom, né, gente? É bom chegar em casa, a comida tá pronta, a roupa tá lavada, né? Agora, na minha casa, se eu não descongelar a carne, eu não como, entendeu? Se eu não lavo a roupa, eu não tenho roupa pra usar. Então, aí que você pensa, opa, tava tudo pronto, agora quem tem que fazer sou eu. Então, não só isso, mas outros desafios também. E eu lembro que uma vez eu fiz uma sessão experimental de terapia que demonstrava ali uma sessão que você tinha que desenhar a sua família. E nessa sessão de desenhar experimental ali, de desenhar minha família, eu vi que eu não estava pronta para me relacionar. A terapeuta virou e falou assim, olha, você não está pronta para casar. Sua família é bem bagunçada, você não tem identidade formada com relação a isso, então você que está pensando em casar daqui a 8 meses, já estava noiva. Você que tá preparado pra tá projetando teu casamento, faça terapia, senão seu casamento não vai dar certo. E aí cheguei, fui fazer uma terapia, e a terapia é muito boa, foi muito bom pra mim, pra título de conhecimento. Você começa a enxergar o que você não enxergava antes, apesar de que os desafios são os mesmos, só que agora você tem consciência. E a partir do momento que você tem consciência da tua história, de quem você é dentro do sistema familiar, de qual foi a tua missão de vida, quais seriam as suas debilidades, tendo em vista o sistema que você nasceu. Várias coisas te fazem ter um discernimento maior, né, de quais seriam os seus gigantes, então por isso você se policia mais. Então, eu lembro que a terapeuta falou, olha, deixa eu falar uma coisa pra você, se você pegar só o que a sua mãe te ensinou e for pra um casamento, vai dar errado. Porque você não sabe o que é casamento, então você ia chegar, quem manda aqui sou eu, quero tudo do meu jeito. Porque eu era assim, né? Eu quero tudo do meu jeito, eu já sei o que eu quero, já sei o que eu gosto. Então, como eu era assim, eu tava pronta pra entrar no casamento assim. E o casamento assim não funciona, né? O casamento, você precisa entender o papel do homem, o papel da mulher, e você saber encontrar o equilíbrio entre vocês dois. Eu não sabia fazer isso, né? Então, por isso que muitas debilidades do relacionamento era devido a eu não saber. Né? Então acabava que eu não tinha muita paciência, e quando o João Vitor às vezes queria colocar um limite em algumas coisas, eu não respeitava o limite que ele colocava, e aí eu falava, não, eu vou fazer do meu jeito. Essa autossuficiência que eu carregava poderia me atrapalhar no meu casamento. Então eu fiz terapia, né, e foi muito importante, eu fui entendendo mais da minha história, entendendo mais da minha vida, entendendo mais dos meus impulsos, fui mapeando, sabe? O João Vitor também, porque ele não é santo não, tá? Eu tô falando aqui de mim, mas ele também não é santo não. E ele tinha coisas pra cuidar também, então acabou que isso foi muito, muito, muito positivo pra gente. Quando chegou no dia do meu casamento, eu tava como? Feliz, em paz, porque seria o dia mais feliz da minha vida? Não.
As noivas se preparando. Ai, o dia mais feliz da minha vida. Cara, eu estava muito aflita, só que eu não falei pra ninguém. Né? Eu tava sorrindo, comunicando com as pessoas e tal, mas eu tava numa pilha de nervos que vocês não estão entendendo. Porque eu tava me despedindo da minha vida de solteira. E olha que eu era crente, gente. A minha vida de solteira que eu tô falando da gandaia, não. Já era crente, firme ali. Mas daquele de chegar em casa só ter eu e minha mãe, daquele esquema de não ter um homem no meu pé, digamos assim, né? E eu, cara, minha vida vai mudar. Agora eu vou ter um marido. Agora eu vou tomar decisão com ele. Eu não posso mais tomar decisão sozinha. Eu não posso mais ser egoísta como eu era antes. Eu tenho que dividir tudo com ele. E na minha cabeça, imagina, era tanta coisa que eu tinha que processar, que pra mim o meu casamento simbolizou uma atitude de coragem. Falei, eu tenho que fazer isso. Tô namorando tem 3 anos, já sei que ele é o homem da minha vida, já sei que ele tem um propósito, já sei que eu vou viver esse propósito com ele. Só me faltava mesmo criar vergonha na cara pra encarar que eu teria que viver um novo tempo. E que pra esse novo tempo eu teria que amadurecer. Então, a gente às vezes tem medo de crescer, porque crescer parece não, é sair da zona de conforto, crescer é desconfortável, crescer traz muitas mudanças, tanto que eu não sei se algumas pessoas já passaram por isso, mas eu passei uma dificuldade muito grande com a questão do ninho vazio, né? Assim como a minha mãe, que ficou sem ninguém mais em casa, ela sozinha, ela teve a síndrome do ninho vazio, que a psicologia fala muito sobre isso. Eu também me senti assim. Eu também me senti super mal. Pra você ter noção, eu chorei 1 mês inteiro depois do meu casamento. Você imagina o que é todos os dias após casar você chorar? O meu marido já não sabia nem mais o que ele fazia. Porque ele olhava pra minha cara e falava, meu Deus do céu, a menina tá triste porque casou. E eu tava numa fase de luto. Sabe a mulher quando ela pare, que ela vive o puerpério, porque ela nunca mais vai ser aquela mulher de antes? É a mesma coisa, aconteceu comigo. E isso não acontece, não. Eu acompanhei outras noivas recém-casadas que não passaram por isso, mas também já vi que teve pessoas que passaram. Então eu tô compartilhando, às vezes você pode se identificar com isso. E que eu fiquei muito triste. Então eu chorei muito, eu fiquei muito, porque eu falava, era como se eu estivesse, a sensação emocional, né, o que as nossas emoções nos levam a acreditar é que a gente está traindo a nossa família. Eu abandonei a minha mãe, eu traí a minha mãe, meu Deus, será que eu vou ser feliz assim? Minha vida tava boa, por que eu vou inventar de viver algo novo? Nem sei se vai prestar, que medo, porque eu não sei se vou ser uma boa esposa, não sei se ele vai ser um bom marido, não sei nem o que é casamento. Então na minha cabeça, era como se Deus falasse assim pra mim, você precisa viver isso. Mas ao mesmo tempo eu estivesse me borrando inteira. Então foi algo muito desafiador, mas eu precisei viver isso. E talvez você esteja já num relacionamento, ou você pensa em casar, né? Ou até já casou, passou por isso. Eu quero te dizer que tudo na vida que vale a pena vai trazer mudança, vai trazer desconforto, vai exigir que você se estique. Assim foi o casamento. E vencer o medo de casar, assim como todos os medos, exige coragem para você enfrentar. Não tem como você vencer o medo sem a coragem de ir lá e fazer o que você tem que fazer. Então, vai ter vezes que você vai ficar com medo de algo, que você vai falar, e agora o que eu vou fazer? Esse medo não vai embora. Tem gente que fala, nossa, eu só queria que o medo fosse embora. Gente, 90% das vezes que eu vi, o medo não foi embora. Foi você que aprendeu a lidar com ele. Foi você que aumentou a tua coragem para ela ser maior do que o seu medo. Então isso aconteceu muito comigo. E hoje eu pude ver como que valeu a pena casar. Como que foi bom. Como que hoje eu gosto de chegar em casa, ter alguém pra ver série comigo, ter alguém pra trocar ideia, ter alguém pra desabafar, sabe? Ter alguém pra me corrigir também, né? Nem tudo são flores. Pra falar, não, isso tá errado, ajusta isso, muda aquilo. Uma pessoa que se preocupa com você, que zela por você. Tem sim esses momentos difíceis, tem desavenças, tem a criação de um com a criação do outro que às vezes não bate, mas vocês vão se alinhando. E eu vi que existe um outro lado depois do medo, né? Tem gente que vive sempre a mesma vida, né? Que nunca se arrisca, mas existe o outro lado do medo. E o outro lado do medo costuma valer a pena. Às vezes você só vai viver coisas incríveis quando você começar a arriscar e viver coisas que você nunca viveu. Então eu estava com medo de casar, eu não sabia se ia dar certo, eu não tinha referencial para isso, eu tinha muitas coisas para tratar, mas eu me submeti ao processo e é o desafio que Deus me deu. Deus falou, você precisa vencer, você precisa avançar, você não vai ficar aqui namorando para sempre, você precisa virar mulher de uma casa, mulher de um marido e encabeçar a parada. Então foi desafiador, mas valeu a pena. E se eu posso te ajudar,
primeiro, se conheça, se ame, se valorize, escute a voz do Espírito Santo, porque ele sempre fala. Ele não toma decisões por nós, mas ele nos revela muitas coisas para ajudar na nossa tomada de decisão. Então eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão, mas eu também sabia que eu tinha que crescer para que a minha decisão fosse para frente, não fosse só uma decisão emocional de algo que eu ia começar e não ia dar certo, né? Casamento é uma das coisas mais desafiadoras que alguém pode viver, mas quando a pessoa casa certo, é uma das coisas que mais facilita a vida da pessoa, porque é melhor serem dois do que um. A palavra de Deus diz que quando são dois, vocês dividem o fardo, vocês dividem a tristeza, a preocupação, vocês dividem o trabalho, tudo é dividido. Então tudo se torna mais leve se você tem alguém que vai viver o propósito de Deus com você. Por mais que você sinta medo, receio, nossa, se eu passar dificuldade, tem muita gente que tem medo de casar, com medo de passar dificuldade, medo de passar fome, medo de perder o emprego. Cara, a vida envolve medo. Mas a pergunta é, você vai paralisar diante dos seus medos? Ou você vai lembrar que existe um Deus que tem plano na sua vida, planos de paz e prosperidade, como diz a palavra? Ou se você vai ficar sempre vivendo a mesma coisa por medo de arriscar? Tá nas suas mãos essa decisão. Eu espero que você, diante dos seus desafios e ao ouvir a voz de Deus, você encare, você enxergue propósito, porque se tem propósito, tem um jeito de dar certo. Toda vez que tem um propósito em algo, que Deus está ali, tem como dar certo. Mas você vai precisar fazer a sua parte, beleza? Espero que vocês tenham se divertido, né? E que a minha história possa servir de inspiração para você que está ou já esteve em alguma situação de medo, para que você enfrente o seu medo. Existe um Deus que, quando nós nos aperfeiçoamos no amor, ele lança fora o medo, e o amor dele nos enche tanto, mas tanto, que a gente aprende a dominar situações que estão sim nos atormentando, nos amedrontando, mas existe propósito para você vencer isso. Você é maior do que os seus medos. Deus acredita em você. Curte aqui esse vídeo, manda para alguém que precisa, comente o que você achou, e eu te espero no próximo vídeo.